Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Foi preso hoje um homem suspeito de roubar 4 mulheres em São Paulo. Ele montava perfis falsos em aplicativos de namoro para marcar um encontro e atacar a vítima. Após o crime, ele vendia os celulares roubados no centro da capital paulista. A mulher aguarda na calçada por um rapaz que ela conheceu no aplicativo de relacionamento. Ela não desconfia, mas o encontro foi marcado pelo homem que chega de moto. O endereço escolhido, uma rua tranquila num bairro rico de São Paulo. A vítima mexe no aparelho celular quando o criminoso se aproxima. Ela não percebe o perigo até o momento do ataque. Com o aparelho nas mãos, ele corre até a moto. A moça reage, tenta subir na motocicleta para impedir a fuga, mas ela não consegue e cai do outro lado da rua. Como ele não estava armado, eu tentei ali ainda recuperar. Eu bati a cabeça no chão, né, e bati as costas, assim, mas eu, como eu estava na adrenalina, eu logo levantei rápido, eu não percebi que eu estava um pouco machucada. Hoje, 20 dias depois do crime, a polícia prendeu Eduardo Batista da Silva, de 38 anos. Ele é suspeito de aplicar o chamado golpe do amor. A jaqueta que ele usava no dia do crime também foi encontrada. Segundo a polícia, ele estava detido até abril, quando recebeu liberdade provisória. Investigações apontam que ao menos 4 mulheres foram atraídas pelo motociclista para falsos encontros. Todas as vítimas tiveram os celulares levados e revendidos no centro de São Paulo. No celular dele, a polícia encontrou mensagens que indicam o planejamento de um sequestro numa cidade do interior paulista. Ele com seu comparsa estavam analisando a vítima de perto. Existem algumas filmagens onde o comparsa diz que estava tudo pronto e que eles teriam que colocar em prática o sequestro de algum ente daquela família. Não conseguimos contato com a defesa do suspeito. Esta delegada aconselha que antes de marcar um encontro, é preciso alguns cuidados, como pesquisar o nome da pessoa na internet, nos sites dos tribunais de justiça, para saber se existem antecedentes criminais ou processos. Lembrando que não existe uma segurança absoluta através das buscas em fonte aberta, em sites oficiais, mas é uma cautela extra ao se relacionar. Outra recomendação é evitar encontros em endereços desconhecidos e em ruas desertas. Nunca imaginei que isso fosse acontecer num bairro ali, sabe? À luz do dia, 4 horas da tarde, nunca ia esperar. Mas fica de alerta para outras mulheres, para tomarem cuidado. Mais de 1.000 pés de maconha foram apreendidos em um sítio usado por traficantes do Rio de Janeiro para o plantio da droga. A estrutura encontrada como estufas e salas preparadas para o cultivo comprova o grande investimento dos criminosos para produzir a maconha. E uma vasta área verde para não levantar suspeitas. Mas era a poucos metros, nos fundos do imóvel, que o laboratório do tráfico funcionava. Aqui, os criminosos montaram uma estrutura para a produção de maconha em larga escala. Para isso, eles contavam com estufas, salas refrigeradas e áreas para secagem. No local, também era produzido o skunk, uma versão mais potente da droga. O sítio fica em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio. Os agentes usaram drones para monitorar a propriedade até que o flagrante pudesse ser feito. Mais de 1.000 pés de maconha foram apreendidos, mas ninguém foi preso. De acordo com a polícia, a produção era feita de maneira cuidadosa. Tudo para garantir a qualidade e o maior valor no mercado das drogas. Os criminosos chegavam a cobrar até R$50 mil por quilo. Eles não conseguem uma plantação daquele tamanho em centros urbanos por causa da questão de vigilância, etc. Então eles se escondem em sítios e produzem esse tipo de material. Segundo a polícia, o sítio era administrado por traficantes do complexo do São Carlos, na região central do Rio. As investigações continuam para identificar os integrantes da quadrilha e também para saber se o proprietário do sítio tinha algum envolvimento. Essas pessoas vão
ser intimadas para depor e confirmando a propriedade e a responsabilidade sobre essa plantação. Dentro de pouco tempo aí estaremos pedindo a prisão desses indivíduos. Veja agora outros destaques do dia. Homem atingido por aparelho de musculação passa por cirurgia no Ceará. Tarcísio de Freitas acumula recuos à frente do governo de São Paulo. IBGE diz que o Brasil tem 1.700.000 indígenas. A atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos no Rio de Janeiro. Na série especial, uma investigação exclusiva sobre as mortes provocadas por brigas de torcida no Brasil. Oferecimento: Bradesco, não anote senhas no seu celular. Por dia, quase 300 mulheres denunciaram a violência que sofreram de homens durante os 6 primeiros meses do ano. As denúncias cresceram 66% em relação ao mesmo período de 2022. A medida protetiva é a única forma que esta mulher encontrou de garantir a segurança da filha de 6 anos, da mãe e dela própria. Todas sofrem ameaças do homem que aparece na gravação. Ele vai até o endereço da vítima e deixa um pacote e uma carta com intimidações. Foram muitas tentativas de contato, mensagens por redes sociais e ligações telefônicas. Ela nunca quis se relacionar com ele. Ele me procurou pelas redes sociais, nós passamos a nos falar. Foi só para trocar experiências. Acho que ele interpretou de outra forma. O número de mulheres que buscaram a polícia para denunciar ameaças disparou nos 6 primeiros meses deste ano em São Paulo. Em todo o estado foram 48.700 registros. Uma média de 270 por dia. O aumento no estado foi de 66% em comparação com o primeiro semestre de 2022. A capital paulista concentra a maior parte das ocorrências, mais de 18.500, quase 4 vezes mais que no mesmo período de 2022. Para a coordenadora responsável pelas delegacias da mulher no estado, o crescimento é uma resposta das mulheres que estão mais atentas aos sinais de violência. A gente entende que efetivamente essas mulheres estão mais conscientes, mais informadas, mais fortalecidas e confiantes, tanto na justiça quanto na polícia. A delegada diz que a vontade de controlar o outro é um dos fatores que motivam o crime. Ele é uma pessoa ruim. Quem tinha que ficar preso em casa era ele, não eu. Imagem impressionante no estado do Alasca, Estados Unidos. Uma casa desabou depois de um rio transbordar perto da cidade de Juneau. As inundações foram causadas pela liberação de água de um lago que era bloqueado por uma placa de gelo que colapsou. Veja de novo o momento em que a casa cede e é levada pela correnteza. Ninguém ficou ferido. 15 pessoas foram presas hoje numa operação de combate ao crime organizado em Porto Alegre. Os suspeitos são investigados por torturar e assassinar criminosos de uma outra facção rival. Um dos crimes foi transmitido ao vivo numa videochamada. Uma das organizações criminosas mais violentas do Rio Grande do Sul armou uma emboscada contra rivais. 2 homens foram atraídos por mulheres para uma festa. Chegando ao local, acabaram torturados e mortos. O crime foi exibido ao vivo durante uma videochamada para parentes de uma das vítimas. Ao longo dessa festa, indivíduos de outra facção invadiram a casa vestidos de brigadianos e torturaram e mataram esses 2 indivíduos. Segundo a Polícia Civil, a facção-alvo da operação é responsável por diversos homicídios na capital gaúcha. Os crimes são motivados pelas disputas por território e poder entre 2 grupos envolvidos com o tráfico de drogas. Outras 4 pessoas já tinham sido presas ao longo da investigação. Hoje foram apreendidos armas de fogo, munição, dinheiro e drogas. O fardamento policial falso usado na emboscada foi encaminhado para a perícia. A polícia investiga a morte de um menino de 13 anos na Cidade de Deus.
uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Tiago Menezes Flauzino foi baleado de madrugada quando passeava de moto com um amigo. A família do garoto acusa policiais militares pelo disparo e diz que os agentes adulteraram a cena do crime. Na versão da PM, 2 homens em uma moto atacaram a equipe durante um patrulhamento. Os policiais, então, teriam reagido. As armas dos PMs envolvidos foram apreendidas e serão periciadas. Os parentes disseram que Tiago nunca se envolveu com traficantes da comunidade. O jovem sonhava ser jogador de futebol e havia acabado de passar num teste para um clube capixaba. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, só este ano, 32 adolescentes foram baleados no Rio de Janeiro. 15 morreram. Indígenas invadiram uma propriedade que pertence a um grupo de agronegócio em Tomé Açu, no Pará. Houve um quebra-quebra em protesto contra um suposto ataque a uma aldeia. De acordo com os manifestantes, seguranças reagiram e balearam ao menos 3 pessoas. As imagens mostram os invasores destruindo os vidros da portaria e até as lixeiras. Eles também colocaram fogo em equipamentos e em dezenas de tratores. De acordo com o grupo Brasil Biofuels, cerca de 20 pessoas participaram da invasão e ainda ameaçaram os funcionários. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, o policiamento foi reforçado e um inquérito instaurado. A Câmara dos Deputados discute um projeto para aliviar os custos trabalhistas de 17 setores produtivos pelos próximos 4 anos. A medida estende a desoneração da folha de pagamento, incentivando a geração de empregos e também barateando o preço de produtos e serviços. Esse é um assunto para o nosso time lá de Brasília, então vamos fazer contato com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. É você que nos acompanha. A ideia é exatamente essa, né, Cris? É facilitar a contratação de trabalhadores. O projeto de lei foi aprovado no Senado no primeiro semestre e agora precisa do aval dos deputados. A chamada desoneração da folha de pagamento funciona desde 2011 como uma espécie de redução de custos trabalhistas. Na prática, a contribuição previdenciária paga ao governo pelas empresas de 20% sobre a folha de salários é substituída por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta do negócio. A medida é fundamental para a manutenção e criação de empregos. Entre 2017 e 2022, por exemplo, quase 9 milhões de vagas foram criadas nos 17 setores atendidos pela lei. Mais de 17% do total de empregos formais no Brasil. O setor de transportes pode ser impactado se o benefício acabar. Além de cortes em vagas de trabalho, as passagens podem ficar mais caras. Se mantiver todos os tributos incidentes, nós vamos ter um aumento do custo de 7% imediato. E isso é transferido para a tarifa. E aí significa aumentar o custo da viagem para os passageiros. Calçados, construção civil, call center, comunicação e a indústria têxtil e de confecção são alguns dos setores que também vão sofrer impactos sem a desoneração da folha. O grande gerador de emprego é o crescimento, sem dúvida nenhuma. Mas políticas como essa vão ao encontro de acelerar a retomada do emprego. O setor conseguiu gerar saldo positivo de empregos nesse primeiro semestre, extremamente difícil. Nós geramos aí em torno de 2 a 3 mil postos formais de trabalho. Isso quando houve queda na produção, quando houve queda no varejo e uma concorrência brutal das importações, bem como das plataformas asiáticas. É importante que a desoneração continue, porque se ela terminar, nós vamos ter certamente um aumento de custo de vida para a população. Nós vamos ter aumento de custo de internet, de calçado, de frango, de transporte, tudo vai aumentar. Nós vamos estar na contramão da diminuição da inflação, nós vamos estar na contramão de aumento de empregos. A estimativa é que quase 700 mil empregos deixariam de ser gerados sem esta simplificação tributária, que já foi aprovada no Senado. O texto em discussão aqui na Câmara altera a lei de 2011. A proposta é estender a redução de custos para os 17 setores até 31 de dezembro de 2027. Com menos custos trabalhistas, as empresas vão ter condições de contratar mais mão de obra. A desoneração da folha ela é muito importante porque ela dá, acima de tudo, emprego na veia. Ela dá fluxo de caixa para as empresas, ela não deixa de recolher o imposto para a Previdência, mas ela possibilita que a gente consiga criar mais empregos e, acima de tudo, gerar renda.
E o Banco Central anunciou hoje o nome da primeira moeda digital do país, que deve estar disponível até o fim do ano que vem. A moeda vai se chamar Drex e não mais Real Digital, como chegou a ser conhecida provisoriamente. Traduzindo do inglês, as letras D e R fazem alusão ao Real Digital. A letra E se refere à palavra eletrônico, enquanto o X, segundo o Banco Central, quer passar uma ideia de modernidade e de conexão. O banco espera que o Drex esteja liberado para o público até o fim de 2024. O acesso será pelos próprios bancos. A proposta é que a moeda sirva para facilitar o fechamento de negociações, como a compra e venda de um imóvel. No dia a dia, a moeda virtual vai conseguir integrar as diversas contas e cartões do consumidor e vai permitir, por exemplo, o chamado dinheiro programável, que é a possibilidade de fazer uma transferência e controlar se o valor está sendo usado para aquele fim, como no caso das contas de filhos menores de 18 anos. A plataforma vai registrar as transações em processos mais rápidos e mais seguros e sem custos com intermediários. Aliás, essa é a principal diferença para o Pix, que está mais ligado ao sistema financeiro tradicional. O Drex vai funcionar na mesma tecnologia das criptomoedas, mas diferente delas, será controlado pelo Banco Central. Além disso, a moeda digital não terá variação de valor. Um Drex igual a R$1. A diferença grande é que na criptomoeda é descentralizada. Não existe um controle desses valores e das transações. Já no caso do Drex, o Banco Central vai controlar as transações. Então, a diferença básica é essa. Uma é descentralizada, não tem controle, e o outro tem controle e regulado. E também a criptomoeda é sempre utilizada para investimento. Já o Drex não, vai ser utilizado para outras transações comerciais. O Banco Central também divulgou hoje que as transações diárias feitas pelo Pix atingiram novo recorde. Na última sexta-feira foram mais de 142 milhões de transações. O recorde anterior era de 134 milhões em um único dia, em 7 de julho. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto da redação do JR aqui em Brasília. Cris e Celso. Obrigada, Fara. É grave o estado de saúde do motorista de aplicativo que sofreu um acidente numa academia de Juazeiro do Norte, no Ceará. De acordo com os médicos, ele tem poucas chances de voltar a andar. O coordenador do estabelecimento garante que o equipamento que caiu sobre a vítima é novo e está em boas condições de uso. No momento do acidente, Regilânio utilizava este aparelho usado para fazer agachamentos. Imagens da câmera de monitoramento da academia mostram que o motorista de aplicativo trava o aparelho depois de uma série de exercícios. Sai para pegar mais peso e pouco depois senta na plataforma do equipamento que cai em cima dele. Meu fone estava super alto, o grito dele foi super alto, que eu consegui escutar, mesmo com o fone alto, e tirei e foi desesperada mesmo. Cícero é coordenador da academia. Foi ele quem correu para socorrer Regilânio. Ele disse que o aparelho é novo e estava em perfeito estado. O que pode ter acontecido essa fatalidade foi uma desatenção na hora de travar a máquina. Ele pode não ter puxado a trava por completo e a trava pode ter ficado só na pontinha e foi o que causou isso. Regilânio está internado neste hospital no município de Barbalha. Ele está estável e não tem previsão de alta. Segundo o último boletim médico, ele tem menos de 1% de chance de voltar a andar. A lesão considerada gravíssima é a lesão mais complexa que tem da coluna tóraco-lombar, que é a transição da caixa torácica para a região lombar. Ela foi perdida a continuidade óssea, não toca um osso no outro. Morreu hoje no Rio de Janeiro a atriz Aracy Balabanian, de 83 anos. Uma das atrizes mais consagradas da teledramaturgia brasileira. Aracy Balabanian nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Filha de refugiados armênios, começou no teatro em 1954, com apenas 14 anos. Em mais de 50 anos dedicados à arte, foram mais de 30 novelas e inúmeros prêmios. Aracy estava internada nesta clínica, na zona sul do Rio. Ela lutava contra um câncer de pulmão descoberto no fim do ano passado. A doença já estava em estágio avançado, mas apenas familiares e amigos próximos sabiam sobre o estado de saúde delicado da atriz. A morte de Aracy gerou comoção entre artistas e amigos. E por tudo que você
fez e representou para nós, você estará num lugar muito, muito especial. Receba meu beijo, meu abraço, meu pensamento que agora chega até você e meu agradecimento por tudo, por tudo. O ator Miguel Falabella fez uma homenagem à companheira de palco. Destacou a grandeza da atriz e agradeceu os momentos juntos. O ator Ari Fontoura também se declarou a amiga. Você deixa uma marca eterna na minha vida e em tantas outras. Sua memória viverá para sempre em nossos corações e a sua ausência será sentida profundamente. Muito obrigado por sua arte e pelo amor ao teatro, à televisão e à nossa profissão. Que Deus te acompanhe, viu? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte e lembrou dos milhões de fãs que sentirão falta da grande dama das artes dramáticas. O corpo de Aracy Balabanian vai ser velado amanhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a partir das 10 da manhã. A cerimônia será aberta ao público. A população indígena do Brasil aumentou desde o último censo, feito em 2010. De acordo com o IBGE, a maioria vive fora das quase 600 terras demarcadas pelo país. O aumento da população indígena foi de 89% nos últimos 12 anos. São quase 1.700.000, o que representa 0,83% da população total do país. O crescimento é também resultado da nova metodologia adotada pelo IBGE no censo de 2022. O questionário indígena ele foi um questionário que foi feito completo com essas pessoas. Então, as informações que a gente vai ter dos indígenas são informações completas, porque foi um trabalho mais ainda minucioso, mais elaborado. A maior parte da população de povos tradicionais se concentra aqui na região norte do país. São mais de 750.000 pessoas autodeclaradas indígenas. Em seguida, aparece o Nordeste, com 528.000. As duas regiões somam 75% da população indígena do Brasil. Os estados do Amazonas e da Bahia concentram quase metade dos indígenas. Taquari Pataxó mora há 10 anos em Salvador. O estudante de Direito deixou a aldeia no sul da Bahia em busca de novas oportunidades, mas admite que a vida fora da comunidade de origem é mais difícil. É uma vida de todos os dias, um desafio diferente, né? Do ponto de vista do preconceito, do ponto de vista, né, da gente ficar todo dia tendo que reafirmar a nossa identidade. De acordo com o censo, mais de 63% dos indígenas vivem fora das 573 terras oficialmente demarcadas pela FUNAI. Um estudante de medicina brasileiro morreu em combate na Ucrânia. Antônio Rachitani era aluno de uma universidade no Paraná e atuava como voluntário na guerra na cidade de Bakhmut. A morte aconteceu na última quarta-feira, mas foi confirmada somente hoje. Hoje também autoridades ucranianas prenderam uma mulher suspeita de planejar o assassinato do presidente Volodymyr Zelensky. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, a mulher foi presa quando tentou passar informações de inteligência para os russos. Ela teria reunido dados sobre as operações no sul da Ucrânia e sobre uma visita do presidente Volodymyr Zelensky à região, que aconteceu em julho. Nesta segunda, bombardeios da Rússia contra áreas residenciais das cidades de Kherson, no sul, e Kharkiv, no leste, deixaram ao menos 3 mortos. Quando saí, vi que o prédio estava pegando fogo, conta esta moradora. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin deu ordem ao Departamento de Defesa para produzir mais drones de ataque contra a Ucrânia. Uma porta-voz do governo também afirmou que um acordo duradouro e justo para a paz só seria possível se a Ucrânia pusesse fim ao que chamou de hostilidades e ataques terroristas contra a Rússia. Zelensky tem cobrado mais ajuda do Ocidente e fez críticas ao presidente do Brasil, que se ofereceu para mediar um acordo de paz.
O ucraniano disse que as narrativas de Lula coincidem com as de Putin e acrescentou que pensava que Lula tinha uma compreensão maior do mundo. O Planalto e o Itamaraty ainda não comentaram a declaração de Zelensky. O Reino Unido começou a transferir imigrantes para um navio atracado num porto da Inglaterra. Os imigrantes saíram de hotéis onde estavam abrigados após chegarem ao Reino Unido ilegalmente. No navio cabem mais de 500 pessoas em 200 quartos. A embarcação tem recebido críticas nas redes sociais e ficou conhecida como prisão flutuante. No total, quase 46 mil pessoas aguardam análise do pedido de asilo ao governo britânico. Aqui no Brasil, a semana começou com chuva e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O tempo também pode mudar em outras regiões? Pode, vai sim, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite a todos. Temos uma frente fria no sul do Brasil. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Amanhã, a frente fria avança até o sudeste e muda o tempo em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e também no sul de Minas. Atenção para a região costeira entre Santa Catarina e Paraná nos próximos dias. A chuva pode causar alagamentos. No litoral e na capital paulista, mudança brusca no tempo com chuva e frio. Já no centro-oeste, alerta para baixa umidade do ar. No extremo norte, temporais isolados. Em Florianópolis, máxima de 19 graus. Em Belo Horizonte, faz 31. Em Cuiabá, 38 e até 29 em Aracaju. Em Porto Alegre, dia chuvoso, com máxima de 17 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a temperatura cai para 23 e 26 graus. Já em Palmas, a terça-feira pode ter a maior temperatura do ano, com 39. O primeiro Tempo Delivery de hoje é para Sabrina de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Oi, Sabrina. Olha, o veranico será interrompido pela chuva nesta terça-feira. A máxima cai para 23, 24 graus e sobe de novo na quinta-feira. O Roberto e o Gemerson são de Manaus. Olha só, os dois aqui na tela. Aliás, eu chamo a atenção aqui, ó. Boa noite, Roberto, que é fã da Record e até tirou uma foto ali, ó, na emissora lá de Manaus. Boa noite também para você, Gemerson. Olha, o calorão acima da média continua em Manaus. Nos próximos dias pode até chover, mas são pancadas passageiras que só deixam o tempo mais abafado. Terça e quarta com 35 graus. A gente espera também a sua participação aqui no Tempo Delivery. Pelas redes sociais, use a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Menina de 5 anos morre ao cair de prédio em São Paulo. Jovem de 26 anos é morto a tiros por causa de atropelamento de cachorro na região metropolitana de Belo Horizonte. A história do torcedor de um dos maiores clubes de Alagoas, que foi assassinado apenas porque usava a camisa do time do coração. Uma menina de 5 anos morreu hoje após cair do 8º andar de um prédio em São Paulo. A nossa colega Caterina Schutte está no local e tem os detalhes. Olá, Caterina, suas informações. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Olha, a criança caiu da janela do banheiro de um dos blocos deste condomínio aqui no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas foi a própria mãe da menina que fez o socorro. A criança foi levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil. A queda foi por volta do meio-dia e a polícia ainda preserva o local para a realização da perícia, mas ainda não temos maiores informações sobre como tudo aconteceu. Cris, Celso. Que tristeza. Obrigada, Caterina. Um ex-policial penal é procurado por assassinar um universitário. O estudante estava num carro que atropelou uma cachorra na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito é tutor do animal. O circuito de segurança mostra 2 homens indo para a frente do carro. O veículo em que eles estavam tinha acabado de atropelar uma cachorra. Um motociclista aparece e, sem descer da moto, começa a atirar.
Gabriel Araújo, de 26 anos, foi baleado e não resistiu. O caso foi no município de Ribeirão das Neves. Hoje, peritos voltaram ao local do crime. Este parente da vítima foi ouvido pela polícia e contou que Gabriel não estava ao volante. Só falou vocês que atropelaram o cachorro e já saiu atirando, não deixou ninguém falar. Queria matar todo mundo. Há marcas de tiros na parede e no portão. Segundo a perícia, foram mais de 10 disparos. Ao deixar o local do crime, o motociclista voltou para casa, que fica a cerca de 1 quilômetro de distância, deixou a moto, a arma e fugiu a pé. A câmera do vizinho que filmou o assassinato ajudou a identificar o suspeito. Anderson Siqueira, de 37 anos, era policial penal em São Paulo e está afastado por problemas psicológicos. Na casa dele, os policiais apreenderam a pistola usada no crime e uniformes militares. A gente encontrou nessa residência dele a moto, com essa numeração da placa parcialmente anotada, o capacete que estava presente lá nas filmagens. A cachorra sobreviveu e está recebendo o cuidado de vizinhos. Gabriel fazia faculdade de turismo, órfão de pai e mãe, não tinha irmãos e sonhava em se tornar comissário de bordo. A gente pede a justiça, que seja feita, que ele seja preso. Um ex-vereador do Rio de Janeiro e o irmão dele foram assassinados a tiros na zona norte da cidade. De acordo com as testemunhas, Zico Bacana e o irmão Jorge Tavares foram baleados em frente a uma padaria. Os atiradores estavam em um carro e dispararam mais de 20 vezes. As vítimas chegaram a ser levadas para o hospital, mas não resistiram. Um segurança que acompanhava os irmãos também foi atingido e está hospitalizado. O ex-vereador já foi investigado na CPI das milícias e já tinha sido alvo de um outro atentado há 3 anos. Há 8 meses no cargo de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas acumula uma série de recuos em decisões importantes para o estado mais rico do país. O mais recente foi sobre a decisão de trocar os livros impressos por digitais. Depois da repercussão negativa que você viu aqui no Jornal da Record, o governador mudou de ideia e agora diz que as escolas também vão oferecer livros impressos aos estudantes. Foi no início de agosto que o governador Tarcísio de Freitas anunciou uma revolução no ensino público de São Paulo, depois de abrir mão de mais de 10 milhões de exemplares impressos que seriam entregues pelo Ministério da Educação, anunciou que as escolas estaduais receberiam apenas material digital para ser apresentado aos alunos em aparelhos como tablets e celulares. Mas, alguns dias depois, por causa das críticas e toda a repercussão negativa, Tarcísio voltou atrás da decisão de abandonar o livro físico e disse que o governo do estado também vai oferecer material didático impresso para os alunos. Em julho, o governador se viu envolvido numa polêmica sobre a chamada Cracolândia, que ele pretendia transferir para o Bom Retiro, bairro conhecido pelo intenso comércio de roupas na região central da capital. Nós vamos integrar aí uma série de políticas públicas, a política de assistência social, no que diz respeito à capacitação, reinserção no mercado de trabalho, a política de saúde com a recuperação, o tratamento dos dependentes químicos. Com a reação dos moradores e comerciantes do bairro e de críticas de vários especialistas, a estratégia virou uma saia justa com a prefeitura, que afirmou desconhecer o plano, e o governador recuou da decisão. Me parece que as ações elas não estão dando resultado concreto. Agora a gente percebe que esta simples movimentação ela não resolve o problema. Estas são apenas as mais recentes confusões em que o governador Tarcísio de Freitas se envolveu desde a campanha eleitoral. A série de recuos em temas importantes tem provocado desentendimentos com a base aliada e acusações da oposição de que ele não conhece a realidade do estado. Tarcísio de Freitas nasceu no Rio e passou a maior parte da vida em Brasília. Tarcísio também voltou atrás de uma promessa feita, a de retirar as câmeras das fardas dos policiais militares. Mas dados mostram que desde a implementação das câmeras, houve queda na morte de suspeitos e de PMs. Estamos vendo um governo claudicante porque
parece que tem muita ansiedade de mostrar coisas novas, ou ansiedade de mudar a administração como ela estava sendo feita nas gestões anteriores, e essa ansiedade associada à falta de experiência na administração do bem público, da coisa pública, parece que não tem somado a favor do governador, sobretudo porque nós estamos falando primeiro na segurança. Em janeiro, logo depois dos atos de vandalismo em Brasília, ele decidiu não participar de uma reunião ao lado de outros governadores com o presidente Lula. Depois de ouvir críticas de aliados, recuou e decidiu ir ao Palácio do Planalto. Outra mudança de opinião aconteceu em maio, quando o governador estipulou uma contribuição social de 10,5% para inativos e pensionistas, incluída num projeto de lei que instituía reajuste para policiais civis e militares. Deputados da base do governo reagiram. A lei foi aprovada sem a contribuição. Hoje, o governador de São Paulo participou de um congresso do agronegócio na capital paulista e assumiu outro compromisso gigantesco que se arrasta por várias gestões. A gente aqui em São Paulo vai promover um grande programa de regularização fundiária. São suficientes para a gente trazer a paz para o campo aqui no estado de São Paulo. É mais uma promessa que não se sabe até quando será mantida. Quase 5 meses depois do leilão do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas ainda não assinou o contrato com a iniciativa privada. O leilão aconteceu em março e, na época, repercutiu pela euforia do governador ao bater o martelo na Bolsa de Valores. A assinatura do contrato estava prevista para o início de julho, mas foi adiada para 10 de agosto. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo alega que a demora se deu por causa de questionamentos feitos pela empresa, que ficou em segundo lugar no leilão. O governo estadual diz que a assinatura vai ocorrer na quarta-feira. O trecho norte do Rodoanel terá 44 quilômetros de extensão. Veja a seguir, ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza o envio de imagens das câmeras do Ministério da Justiça à CPI do 8 de janeiro. Quando a rivalidade deixa o esporte e se torna crime. Em Alagoas, um torcedor foi espancado até a morte ao voltar de um jogo para casa. O presidente Lula já está em Belém para a Cúpula da Amazônia, que começa amanhã. Hoje, ele inaugurou a Infovia, que leva a internet para os locais mais distantes da região. Depois de passar o fim de semana em Alter do Chão, o presidente Lula esteve hoje de manhã na Universidade Federal do Oeste do Pará. Ele visitou o navio Hospital Escola Baré, que atende a população ribeirinha com médicos e dentistas. A gente não tem que exigir que uma pessoa pobre pegue uma canoa e reme 24 horas para chegar a um dentista. Eu não sei quantos países do mundo tem isso, mas a nossa ideia é que todas as pessoas que moram em lugares distantes, que moram na beira de rio, essas pessoas possam ter um barco hospital para que as pessoas possam ser atendidas perto da sua casa e as pessoas possam até ter pequenas cirurgias dentro desse barco. O presidente também inaugurou a Infovia, que leva a internet de Santarém até Manaus por meio de cabos no leito dos rios amazônicos. O objetivo é garantir internet, principalmente para as escolas. Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a Infovia também vai deixar a internet banda larga mais barata para a população. E ao promover o direito a essa inclusão digital, presidente Lula, nós estamos fazendo inclusão social dessas pessoas. O presidente Lula pousou em Belém às 2h30 da tarde. Ao chegar aqui no hotel, Lula foi questionado por jornalistas se ele discutiria a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Lula já disse que é a favor que sejam feitos estudos, mas negou que o assunto será debatido. Deixa eu vir aqui para discutir isso agora.
A exploração de petróleo na Amazônia virou um embate entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Marina é favorável à decisão do IBAMA, que proibiu estudos de exploração na foz do Amazonas. Já o ministro Alexandre Silveira defende que as pesquisas sejam feitas. Todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de reconhecer as suas potencialidades minerais. O que não é, na minha opinião, admissível é que a gente não tenha o direito de conhecer as nossas potencialidades. Hoje, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BNDES assinaram uma carta de intenções para investir em 4,5 bilhões de reais em micro, pequenas e médias empresas da Amazônia. A crise climática exige a floresta em pé, mas você tem que compensar as 28 milhões de pessoas que vivem aqui. Então, essa linha de crédito é para fomentar a economia criativa, restaurantes, hotelaria, transporte, todas essas iniciativas que ajudam a Amazônia a se desenvolver sem queimar, sem destruir floresta, preservando o meio ambiente, que é o que o mundo precisa e as futuras gerações. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a liberação das imagens gravadas pelo circuito de segurança do prédio do Ministério da Justiça no dia dos ataques às sedes dos três poderes. Nós vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara? Olha, Celso, o pedido foi da CPI, que investiga os atos de vandalismo. Alexandre de Moraes baseou a decisão no princípio da publicidade. O ministro do STF decidiu que ficará a critério da CPI a divulgação e o sigilo das imagens. Agora, a defesa de Jair Bolsonaro recorreu hoje da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tirou os direitos políticos do ex-presidente pelo prazo de 8 anos por abuso de poder político. Em uma reunião com embaixadores, meses antes da eleição, muita gente lembra, Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas. Os advogados do ex-presidente alegam que Bolsonaro não teve direito à ampla defesa por questões processuais apresentadas durante o julgamento não teriam sido analisadas. A gente volta ao estúdio do Jornal da Record em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Obrigada, Fara. Até amanhã. A Justiça de Pernambuco tornou réu um padre católico acusado de crimes sexuais. O padre Ayrton Freire, de 67 anos, é suspeito de ter estuprado uma fiel em Arco Verde, no sertão pernambucano. O crime teria ocorrido no ano passado, na sede da Fundação Terra. O motorista e segurança do padre também foi acusado de participação no crime. De acordo com o Ministério Público do Estado, há outros 5 inquéritos policiais contra o padre Ayrton Freire. Os advogados do padre afirmam que ele é inocente. O governo federal sancionou uma lei que autoriza o uso de ozonioterapia em todo o país. O procedimento é alvo de polêmicas entre profissionais de saúde por não ter eficácia comprovada. Uma mistura de 2 gases, oxigênio e ozônio, oferecida como forma de supostamente conter infecções e reduzir inflamações e dores. A ozonioterapia foi autorizada no Brasil apenas como tratamento complementar. Para isso, é preciso que o procedimento seja realizado por profissional de saúde de nível superior e que o paciente esteja ciente do caráter complementar. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os únicos equipamentos aprovados e regularizados no país até agora são para uso odontológico como tratamento de cáries e estético como limpeza de pele. Apesar da nova lei, a Associação Médica Brasileira é contra o uso generalizado da ozonioterapia. Segundo a entidade, não há estudos científicos que comprovem a eficácia da técnica para o tratamento de doenças. A minha preocupação é que comece a dizer que vai se curar o diabetes com ozonioterapia, que vai se curar um câncer de pele com ozonioterapia. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que há riscos de pacientes trocarem tratamentos adequados por esse procedimento complementar. Muitas vezes estão postergando o seu tratamento, seu diagnóstico correto e, consequentemente, colhendo frutos de uma doença mais avançada muitas vezes. A Associação Brasileira de Ozonioterapia defende o procedimento. O que defendemos são, mais especificamente, no caso das dores agudas e crônicas, onde há bastante evidências com respaldo científico nível alto. A Anvisa alertou que só vai aprovar a ozonioterapia para uso médico se os fabricantes dos equipamentos apresentarem estudos que comprovem eficácia e segurança. Precisa apresentar
os estudos científicos, as investigações clínicas que corroboram e que dá robustez à indicação de uso na qual ela pleiteia. As diversas leis criadas nos últimos anos para combater a violência nos estádios brasileiros não foram eficazes para acabar com as brigas entre torcedores. Só neste ano já foram 7 mortos em confrontos. A série especial do Jornal da Record dessa semana vai contar as histórias dessas pessoas e das famílias delas, que agora buscam por justiça. Era para ser assim. Torcer para um time de futebol tem a ver com alegria, paixão. E não com essas cenas. Isso é intolerância, é ódio, isso é crime. 7 torcedores morreram em confrontos neste ano em todo o país. São vítimas em diversos estados, de diferentes times. Em comum, a intolerância com o adversário. Nos últimos anos, acho que nós nos olhamos, né, e vimos a verdadeira face da sociedade brasileira. É uma sociedade muito agressiva, muito violenta e violências banais e violências socialmente estruturais. O Rodrigo estuda violência no futebol desde a década de 80. Ele faz um levantamento do assunto há quase 40 anos. Nós chegamos aí agora, neste momento, a 384 mortes. A minha contabilidade é desde outubro de 1988, quando se tem a primeira notícia de morte no país. Maceió, capital de Alagoas, a cidade das belas praias, é também lugar de 2 grandes rivais no futebol: o CSA, Centro Esportivo Alagoano, e o CRB, Clube de Regatas Brasil. Viemos aqui conhecer a história do Pedro Lúcio dos Santos, um vigilante de 47 anos, torcedor apaixonado pelo CSA. No dia 4 de maio, o Peu, como era conhecido, foi mais uma vítima da violência entre torcidas organizadas. A Mancha Azul, do CSA, e a Comando Alvo e Rubro, do CRB, tem travado uma guerra. E esse pano de fundo de torcer tem, na verdade, servido para que eles pratiquem crimes. E ficam se digladiando umas com as outras, atacar torcedores que não têm nem envolvimento com as torcidas organizadas. A Nielba, que por 14 anos foi casada com o Peu, nos ajuda a entender o que aconteceu por aqui. Boa tarde. Nós viemos de São Paulo para conhecer a sua história. Tá. Não é uma história que não é fácil, né, de contar, mas a gente vai contar. A gente está tentando superar. Ela conta que o marido, que não fazia parte de organizada alguma, só queria estar perto do CSA. Ele amava, era uma paixão que ele tinha. Era uma coisa assim que ele idolatrava o futebol. Na realidade era isso. A partida do dia 4 foi mais uma que ele não abriu mão de ver no estádio, mesmo com o netinho de 5 anos, o Pietro, fazendo um pedido ao vovô. Aí ele estava cochilando, aí ele pegou, se levantou e foi atrás dele, assim, aí disse: vovô, vai não pro jogo hoje? Mas ele foi. Nessa mesma noite, já circulava por Maceió um bando criminoso de torcedores que, segundo a polícia, era ligado ao CRB. Eles tinham a intenção de encontrar algum torcedor rival para vingar a morte daquele torcedor do time deles, que tinha sido assassinado, segundo o entendimento deles, por conta de rivalidade entre torcidas organizadas. As investigações apontam que, nesse dia, eles aparecem nessas imagens, espancando um torcedor do CSA.
Logo depois, são vistos nessa esquina, perto do estádio onde o CSA tinha acabado de jogar. E eles estão em 4 motos e, de acordo com a polícia, alugaram 2 carros somente para a prática do crime. Mais de 10 pessoas estão envolvidas. Era exatamente nesse local que o Pedro fazia o de sempre ao sair de um jogo. Comia um espetinho de carne e passava um tempo entre amigos antes de voltar para casa. Mas nesse dia não foi assim. Os criminosos chegaram e já começaram as agressões e o Pedro foi um dos alvos. E isso aconteceu apenas porque ele usava uma camisa do time que tanto gostava. Ele ainda correu, tentou se esconder atrás dessa árvore, mas o bando foi atrás e o espancou. Pedro foi levado para esse hospital de Maceió e morreu 3 dias depois. A violência no futebol de Alagoas tem mobilizado vários setores do estado: Polícia Civil, PM, Ministério Público, Federação Alagoana de Futebol e Justiça Desportiva formaram um grupo de trabalho e estão em busca de soluções. Em Alagoas, torcedores foram proibidos de entrar no estádio com qualquer coisa que remeta às organizadas. Camisas, bandeiras, bonés, faixas, nada. Mas isso não impediu a violência. Segundo a polícia, o problema maior necessariamente não está aqui dentro. Lá fora, sim, é onde criminosos agem e continuam matando. Para o diretor de polícia de Maceió, as organizadas não cabem mais em nenhum lugar. Na opinião hoje da Polícia Civil e da Segurança Pública, o caminho é o banimento das torcidas, o fechamento das sedes, o encerramento deles como pessoas jurídicas, para poder ampliar a esfera de punição. No Brasil, os direitos do torcedor são regulamentados pela lei do Estatuto do Torcedor. A legislação diz que todo torcedor tem que ter segurança nos locais dos jogos antes, durante e depois das partidas. Na mesma lei, torcedores têm deveres: não praticar atos de violência nos estádios, além de não portar objetos que possam gerar atos de violência. A polícia conseguiu identificar 12 envolvidos. 2 deles são menores de idade e foram apreendidos. Outros 5 adultos estão presos preventivamente. Eles foram indiciados por homicídio qualificado e corrupção de adolescentes. Mais 5 suspeitos ainda estão foragidos. Já a família de Peu procura um jeito para lidar com a dor, para seguir em frente. Além da camisa do CSA, eles agora usam uma que jamais pensaram em vestir. É uma forma de pedido de justiça nosso. A camisa é isso, para que o caso dele não venha ficar impune e não venha ser esquecido. Se a crueldade de alguns assassinou Pedro Lúcio, a generosidade da família ajudou a melhorar a vida de outras pessoas. Os rins, o fígado e as córneas de Peu foram doados. Assim deveria ser também entre os torcedores, rivais no campo, solidários na vida. Mas o que moveu esses grupos de Maceió, pelo jeito, foi outro sentimento. Aonde vai ficar o futebol? Para onde vai tanta violência? Para que violência no futebol? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. Na sequência, você acompanha o capítulo especial de Jesus, a Santa Ceia. Boa noite. Boa noite.